North vão dizer que existem 4 fases de intervenção, 4 fases que a gente precisa passar para desenvolver integralmente o perdão. A primeira fase é a fase da descoberta. É a fase na qual nós devemos nos autorizar a gritar, a espernear, a dizer não é justo, não tá certo, você não deveria ter feito, blá, 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 blá. Admitir que aquilo machucou. Expressar a raiva, o ódio. Dizer que não foi bacana, que a gente não aceita que aquilo se repita, que a gente não quer aquilo para nossa vida. Admitir vergonha, porque muitas vezes nós somos injustiçados e isso nos gera inclusive vergonha. Admitir todo esse misto de emoções que a gente sente e o quanto a gente tem sim o direito ao ressentimento. Então, gente, não vamos pular as fases. Uma das coisas que me chamou bastante atenção, e isso aparece no texto do Worthington, eles estudaram comparativamente perdão relacionado a uma vertente mais religiosa e o perdão numa vertente mais psicológica. E na vertente mais religiosa, um ponto bem complicado e complexo é o fato de que normalmente se espera que as pessoas mais desenvolvidas dentro de uma perspectiva religiosa, que elas suplantem, abafem a fase da descoberta. E isso, segundo os dados de literatura, não é uma boa estratégia. Esse é o caminho perfeito para o pseudo-perdão. Dados de literatura. No qual eu me coloco num papel de mártir, de vítima, de superior, alguém que tem o poder de dar o perdão, porque eu sou melhor do que quem me ofendeu. Isso significa, segundo a literatura, que eu não investi na fase da descoberta. A segunda fase é a fase da decisão. E aí, as intervenções precisam estar voltadas para a questão de ver o perdão como uma escolha que eu posso fazer, como um direito, não como um dever. Então eu vou precisar pensar, talvez reestruturar várias coisas, por exemplo, a crença de que perdoar é para os fracos. Depois vem a fase 3, que é a fase de trabalho. O que é a fase de trabalho? É um reenquadramento. É eu tentar reinterpretar as coisas, mas não no sentido de dizer que não aconteceu, mas de trabalhar mais a aceitação e perceber o ofensor como uma pessoa. Inclusive pode ser que esse ofensor seja eu, e que toda pessoa tem direito a uma defesa. E aí aqui é um ponto bem importante, vocês percebem? Como muitas vezes, quando nós nos colocamos nesse papel de vítima eterna, né? Como a gente vai ter muita dificuldade com a fase de trabalho. Por quê? Porque cada vez eu vou deixar voltar a minha mágoa. Por quê? Porque eu não trabalhei ela adequadamente lá na fase 1. Eu não expressei, eu não coloquei limite, eu não me autorizei a me sentir abusada, desconsiderada, injustiçada. Aceitar e absorver a dor,
Tem um ponto muito importante na fase de decisão e na fase 1 que eu queria comentar, que é quantas vezes também a gente não consegue perdoar as pessoas por alguma coisa que elas nos fizeram que elas nem sequer sabem que elas nos fizeram. E aí, como é que a gente vai para a fase 2? Como é que a gente vai para a fase 3? E a fase 4? A fase 4 é a fase dos resultados, a fase dos benefícios, a fase do aprofundamento, a fase na qual eu encontro sentido em oferecer sentimentos agradáveis de sentir para essa pessoa que me ofendeu. Não significa dizer necessariamente que eu vá me reaproximar, mas a reaproximação é o último item dessa fase. E é de novo uma decisão. Pensando de uma perspectiva, da TCC, vejam quantas flexibilizações vão ser necessárias. Quantas análises. E muitas delas são, na verdade, perceber que eu sou um ser humano de escolhas. E que eu não preciso maquiar para perdoar alguém de verdade. Eu não preciso maquiar o mal que me foi feito. Na verdade, eu não devo maquiar. Ele precisa estar ali para que o perdão aconteça.